Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as exigências feitas por Vladimir Putin nos dias e semanas que antecederam a invasão russa da Ucrânia. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Tem um sistema anti-perfuro feito de material balístico, com uma palmilha muito macia e confortável, semelhante a um tênis, e com um solado costurado para maior resistência. O couro notebook é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clique agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Em julho de 1945, apenas 2 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética se reuniram em Potsdam, na Alemanha, para a última conferência dos Três Grandes. O objetivo daquele encontro foi reorientar o foco dos aliados para o Japão, que na época ainda seguia muito vivo na guerra, e, mais importante de tudo, redesenhar o mundo após aquele terrível conflito. Uma tarefa que envolveu, dentre muitos outros pontos, a divisão da Alemanha e a garantia, por parte de Stalin, de que todo o leste europeu, naquela época sob ocupação soviética, receberia total autonomia para decidir o seu futuro político. No entanto, apenas 2 anos depois, em 1947, Stalin deixou claro que não libertaria aqueles países, iniciando um controle brutal sobre diversas nações, com destaque para a Polônia e a Alemanha Oriental. Com essas ações de Stalin fazendo nascer ali a chamada Guerra Fria, com a Europa Ocidental e os Estados Unidos passando a reconhecer Stalin não como um aliado, mas sim como um novo e terrível inimigo. Como naquela época Stalin tinha 3 vezes mais soldados e 4 vezes mais blindados do que todas as nações europeias combinadas, a única forma de impedi-lo de expandir ainda mais as fronteiras soviéticas seria através de uma aliança militar que incluísse também os Estados Unidos. Nascendo assim, em 4 de abril de 1949, a OTAN, inicialmente formada por 10 nações europeias, mais os Estados Unidos e o Canadá. Durante décadas, em meio à Guerra Fria, a OTAN cumpriu o seu papel na perfeição, impedindo os soviéticos de atacar qualquer país inserido na aliança. E no final dos anos 80, após uma longa e custosa guerra no Afeganistão, agravada por inúmeros projetos e planos econômicos desastrosos, a União Soviética começou a ruir e a desmoronar por dentro, com os primeiros sinais sendo vistos nas nações europeias aprisionadas por Stalin nos anos 40, como na Polônia e principalmente na Alemanha Oriental, dividida ao meio por muros e cercas para impedir as pessoas de fugirem da escravidão e da miséria do comunismo soviético. Naquele momento, altamente crítico e tenso, o líder soviético Mikhail Gorbachev manteve sempre um grande contato com os líderes ocidentais, pois ele temia que todos aqueles países do leste europeu, que na época faziam parte do Império Soviético e que ainda estavam inseridos no Pacto de Varsóvia, se convertessem em pontos de partida para uma futura invasão da União Soviética, tal como aconteceu em 1941. Com o seu maior receio sendo, obviamente, a Alemanha, que em 1990 estava iniciando seu processo de reunificação após a queda do Muro de Berlim. Como a Alemanha Ocidental era membro pleno da OTAN desde 1955, a nova Alemanha, após a reunificação, também passaria a ser membro da aliança. Por isso, em fevereiro de 1990, estavam decorrendo profundas negociações envolvendo as duas Alemanhas, os Estados Unidos, a OTAN e a União Soviética. E foi no contexto específico da reunificação alemã que no dia 9 de fevereiro de 1990, James Baker, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse para Eduard Shevardnadze, ministro soviético dos negócios estrangeiros, que a nova Alemanha entraria diretamente para a OTAN, mas garantiu que, durante o processo de reunificação alemã, a OTAN não faria pressão sobre as demais repúblicas soviéticas no leste europeu que ainda faziam parte do Pacto de Varsóvia.
Naquele mesmo dia, James Baker encontrou-se com Gorbachev, com ambos tendo uma conversa semelhante. É muito importante notar que naquele momento, em fevereiro de 1990, a União Soviética ainda existia e ainda era vista como uma organização firme e sólida. E ninguém acreditava, naquele momento, que em menos de 2 anos, todo o leste europeu estaria livre do domínio soviético. Por isso, a preocupação de Gorbachev, naquele momento, no início de 1990, era obter garantias de que os Estados Unidos e a OTAN não pressionariam as repúblicas soviéticas membros do Pacto de Varsóvia no leste europeu. No entanto, em julho de 1991, o Pacto de Varsóvia deixou de existir e em dezembro daquele ano foi a vez da União Soviética como um todo se desintegrar. Portanto, o contexto pós-desintegração soviética a partir de dezembro de 1991 era completamente diferente do contexto em fevereiro de 1990, quando a União Soviética e o Pacto de Varsóvia ainda existiam, com Gorbachev deixando isso bem claro nas diversas entrevistas que deu muitos anos após deixar a liderança soviética, dizendo de forma explícita e com todas as letras que nunca, em momento algum, a OTAN, como organização, garantiu que não aceitaria novos membros no leste europeu, com Gorbachev acrescentando que aquilo que foi discutido em fevereiro de 1990 com o secretário de Estado dos Estados Unidos tinha a ver especificamente com a reunificação alemã, em um contexto em que a União Soviética e o Pacto de Varsóvia ainda existiam. Com isso tudo, como sabemos, mudando radicalmente a partir de dezembro de 1991. Gorbachev também sempre fez questão de lembrar que nunca se reuniu com a OTAN no sentido de pedir garantias de que a aliança não aceitaria novos membros no leste europeu após o fim da União Soviética, com Gorbachev repetindo aquilo que a OTAN sempre afirmou, que a aliança tem uma política de portas abertas e que por isso qualquer país europeu, sem exceção, pode submeter a sua candidatura para entrar para a aliança. Mas, saltando no tempo, a partir de 2020, Vladimir Putin e outros membros de topo do seu regime começaram a acusar a OTAN de ter violado um alegado acordo com Gorbachev de que não aceitariam membros no leste europeu. Um acordo que, como eu referi há pouco, o próprio Gorbachev negou que existiu, com essa acusação servindo como um dos vários pretextos que Putin usou para justificar a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. E agora, recentemente, em setembro de 2024, foi a vez de Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, dar mais alguns detalhes sobre essa fase de acusações russas contra a aliança, com Stoltenberg dizendo que Putin, ao mesmo tempo em que acusava a OTAN de romper um acordo que nunca existiu, ainda chantageou a aliança, exigindo o fim da sua presença no leste europeu e o fim das suas operações militares de larga escala em toda a Europa. Caso contrário, Stoltenberg disse que Putin ameaçou com medidas severas no leste europeu para salvaguardar a segurança da Rússia. Medidas essas que, como sabemos hoje, envolveram, dentre outras coisas, a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Portanto, segundo Stoltenberg, Putin, acusando a aliança de não cumprir um acordo que nunca existiu, ainda exigiu o fim da aliança. Exigências, obviamente, classificadas por Stoltenberg como inaceitáveis.